que você deveria gamificar a sua vida? Psicóloga explica. Economista falando, você não deveria. Talvez você tenha clicado nesse vídeo por estar com dificuldades de se engajar em tarefas que são importantes para você, que são importantes para o seu progresso, ou para aprender alguma nova habilidade da melhor forma possível, por se sentir mais travado e, por consequência, ver. Só faz. É isso. Pronto. A minha sugestão aqui, como um economista, é fácil. Não pensa muito sobre isso. Pronto. Toca o barco. Tem a procrastinação quando a gente não consegue executar as coisas da melhor maneira, ou até mesmo porque você quer, por curiosidade, implementar alguns métodos diferentes da psicologia baseada em evidência na sua rotina para deixar as coisas fluírem melhor. Por muito tempo eu tive um problema sério aí de me engajar em tarefas e em compromissos dos quais eram mais rotineiros. Muito tempo eu culpei o TDAH também, que eu já fui diagnosticada e eu... Beleza, você tem um problema clínico. Mas se você não tem um problema clínico, só faz. E calha a boca, beleza? Pronto. ficava pensando, bom, é por isso, então logo eu não tenho o que fazer, mas ao longo dos meus estudos de psicologia, eu sou psicóloga, Lisa Guerra, e eu fui aprendendo um pouco de ferramentas e... Eu gosto de tratar psicologia e economia como antítese uma da outra. Porque psicologia, teoricamente, tenta te ajudar. Economia, mais vezes do que eu gostaria de admitir, trabalha pra te deixar deprimido. Então, tá ligado? Que a psicologia tenta te deixar pra cima, economia vai te deixar pra baixo. Principalmente no Brasil. Então, eu cumpro o meu papel de deixar você triste. formas de enxergar a nossa vida e as coisas que a gente precisa executar para tornar o processo um pouco mais agradável, um pouco mais tragável, ao ponto de que as coisas fiquem mais automatizadas. E é claro que entender o processo e entender como aplicar essas ferramentas na nossa vida é o que dá aí o tempero e o que deixa a gente fazer as coisas com uma maior clareza, com um maior objetivo e um propósito. Por isso eu separei 5 pontos muito importantes sobre gamificar a nossa vida num olhar e num aspecto da psicologia baseada em evidência. Então, utilizar essas ferramentas de uma maneira diferente e adaptada para uma gamificação. Porque afinal a gente não é de ferro, a gente gosta de se divertir durante o processo e deixar as coisas um pouco mais didáticas. Então, é uma livre adaptação das ferramentas que eu fiz de uma maneira a ficar mais próxima de games e linguagem do mundo dos games, como o XP e afins. Muito disso eu também... Eu acho muito millennial. Eu realmente, a barreira pra mim no conceito, eu já tentei gamificar minha vida mais de uma vez. Existem vários aplicativos que te ajudam a gamificar a sua vida. Eu fazia isso quando eu era adolescente. Mas a barreira do cringe. Oi, agora eu vou lavar a louça. Vou marcar aqui no meu celular e vou ganhar XP. Só faz. Beleza? Tente sentir prazer em ver uma pia limpa. Hã? Também peguei do meu TCC. Sou millennial na minha... Não tô falando que é isso. Eu vou ver o que ela é psicóloga, ela sabe mais do que eu. Mas, tipo, eu acho cringe. Você trabalha e ganha dinheiro. Por exemplo, aqui, vamos gamificar o que eu faço aqui. Quanto mais horas de live eu faço, mais dinheiro eu ganho. Então, se eu fizer 6 horas de live, eu ganho o valor X. Se eu faço menos horas, eu me fodo. Então eu vou fazer mais horas de live. Gamifiquei, olha que legal. É que no meu caso é prático, eu consigo gamificar minha vida inteira se eu quiser. Porque basicamente sou eu que decido o que eu vou fazer. Eu não tenho um chefe pra me mandar ou datas pra cumprir projeto, eu simplesmente faço. Quando eu tô afim, minha vida é um caos por causa disso. Sobre benefícios cognitivos de jogos digitais na infância, a implementação deles foi uma revisão bibliográfica que ainda não saiu para publicação, mas foi recomendada pela banca. A maioria dos diagnósticos de TDAH são precipitados e não são a realidade no caso do paciente. Pode ser. Irmão, provavelmente se eu for no psicólogo e pedir diagnóstico de uma coisa, ele vai me passar 370 problemas psicológicos que eu nunca vou tratar porque eu nunca vou no psicólogo. Então, tamo gamificando. Você é indisciplinado, porém funcionalmente eficaz. É isso, indivíduo. Eu sou isso daí. Muito obrigado. Uma definição boa que afaga o meu ego. Eu sou muito... Eu não tenho rotina, sabe? Minha rotina é completamente caótica. Nos últimos dias eu comecei... Pausa. Nos últimos dias eu comecei a jogar Satisfactory e eu comecei a jogar domingo. Vocês não sabem o quão difícil é pra mim fazer horas de jogo em qualquer coisa. Eu não jogo. Eu tenho essa cara de nerdão, eu tenho esse monte de videogame aqui, mas eu não jogo. Eu jogo muito pouco. Muito pouco. Eu não consigo engajar em porra nenhuma de jogo que não seja algo que eu estou hypado há muito tempo, ou seja muito do meu interesse, tipo Elden Ring, Cyberpunk.
E são esses dois os jogos que eu hypei nos últimos 5 anos. Pra vocês entenderem que eu não consigo engajar com o jogo. Eu comprei esse jogo domingo. Hoje é quinta-feira. Eu tô com mais de 20 horas de Satisfactory. Eu realmente gostei do jogo. Tá ligado? Eu realmente gostei do jogo. O jogo é realmente muito bom. Então, tipo, tá ligado? Eu achei meu conf, tá ligado? Eu achei meu joguinho que eu tava procurando há muito tempo. Que é um joguinho bobão pra eu jogar. É só isso. Se eu jogar, eu não penso naquela porra. Não é competitivo. É o cractório. Eu simplesmente abro, ligo um podcast e aproveito. Então, logo, logo, a gente pode divulgar por aqui. Aí nessa, como eu não tenho rotina, como eu faço a minha rotina, nessa eu amanheci 2 vezes essa semana jogando essa bosta. No domingo e na segunda. Eu amanheci, eu vi o sol nascer. Mas como eu não tenho rotina, eu posso fazer esse tipo de coisa idiota. E eu espero que vocês aproveitem esses 5 pontos que foram separados ao longo desse vídeo pra gente poder se desenvolver melhor. Pra entender os conceitos de neurociência e as ferramentas que a gente vai abordar de forma prática pra você usar na sua vida, vamos imaginar que a gente é um personagem de videogame, ou melhor, de RPG. Assim a gente vai poder entender os termos, como funciona esse processo. Eu não quero zoar o trabalho dela, mas é tão cringe pra mim. Isso tudo soa tão cringe. O problema de gamificar a vida é que é que nem vai fazer dieta restritiva. É que nem fazer dieta restritiva. Você consegue manter por um tempo, mas chega uma hora que te estressa, você larga, relaxa e enche a cara de junk food. É melhor ter uma organização mínima e disciplina em poucas coisas que realmente importam. O resto você larga para não te estressar e fazer chutar o balde. Sim, Victor, a fábrica deve crescer. Ela é millennial, beleza, eu dou um desconto pra ela ser millennial. Se bem que ela não tem cara de millennial, né? Mas tudo bem. De recompensa, ou melhor, as nossas loot box, como o nosso ganho de XP, ou seja, o nosso nível de engajamento nas tarefas, vai ajudar a gente no resultado e nas skills que a gente quer upar, ou melhor, as habilidades que a gente quer desenvolver. Sabe qual outra skill pode te deixar na frente dos outros jogadores? Programação, data science, front-end, back-end, inovação e gestão, e tudo isso e mais você encontra na Alura, a maior plataforma de tecnologia. Ah, obrigado, Alura, por me salvar. Nossa, eu tô crinjando tanto. Vai, por favor. Mas o ponto é que quando a gente olha para comportamento na psicologia, um comportamento sem função, ele tende a parar de ser executado, ele tende a ser extinguido. E isso foi muito útil pra gente quanto ser humano por muito tempo, afinal, você poderia ficar empurrando uma árvore por dias, horas, meses, anos e não ter resultado algum naquele comportamento de derrubar Tipo, o Zona Franca de Manaus? a árvore, logo não faria sentido executá-lo. Então, o ser humano entende que aquele comportamento não traz resultado, e o que ele faz? Ele inventa ferramentas e técnicas para daí sim conseguir derrubar aquela árvore. Então, o não retorno após um comportamento faz com que esse comportamento pare de ser executado e redirecionado para outro objetivo, outra coisa que vai te facilitar e te trazer algo em troca. Então é mais ou menos assim que funciona o nosso processo de comportamentos e o porquê eles existem. E também é por isso a nossa dificuldade de entender alguns conteúdos da escola quando a gente não vê um motivo do qual a gente precisa aprender ele. Não tô falando só da fórmula de Bhaskara, mas como um todo no nosso sistema educacional. Então trazendo isso para a linguagem dos games, pra gente tentar já gamificar o... Eu já falei isso uma vez, eu vou repetir. Acho que escola tem que ser brute force mesmo. Se o moleque ele não aprende, deixa pra trás. Eu acho que Eu acho que a obrigatoriedade da educação tem que ser revogada. Mas incentivos palpáveis devem ser criados para manter o moleque na escola. Não tô falando de pé de meia. Sabe? É realmente, tipo, premiar os bons funcionários, os bons alunos, e simplesmente largar a mão dos ruins. Tipo, exemplo, sei lá, é dinheiro mesmo, sabe? O brasileiro precisa de dinheiro. Então, os bons alunos, eles vão receber dinheiro. Os bons, notas, sei lá, os 3 melhores de cada turma vão receber um aporte no ensino fundamental. Quando chegar no médio, os 3 melhores por escola vão receber uma bolsa do Estado para eles irem estudar na escola de excelência que eu falei para vocês em algum corte, com orçamento de 6 bilhões. Olha que legal. Vamos limando. Vamos limando. É isso. Só os melhores vão receber investimento massivo do Estado. O resto... mesmo. Tá entendendo? Então... É isso. Caguei. Geração perdida, mano. O MC Latrocínio ouvindo
jogando tigrinho e vendo pornô na sala no Motorola dele com a tela rachada, esse cara não tem futuro nenhum. Esse cara, não vale a pena investir nessa bosta. Deixa ele embora da escola. Deixa o cara do Vuk Vuk na onda maluca ir pra casa. Deixa ele fazer o que ele quiser. A escola vai estar lá. Se ele quiser voltar, ele pode voltar. Mas não precisa deixar ele preso. É isso, amigo. Ó, ninguém vai atrás dos seus pais. Ninguém vai fazer nada com você. Quer sair da escola? Sai da escola. F***se. É isso. Ninguém tá te segurando aqui. Você pode ir embora. Não há mais obrigatoriedade no ensino. É isso. Os melhores vão ficar. E os melhores dos melhores vão ser beneficiados. E os melhores dos melhores dos melhores vão ser selecionados para estudar numa escola de excelência com os melhores professores que o dinheiro pode contratar. Ao redor do mundo. O professor brasileiro... É isso. Entre os melhores, tá ligado? Vambora. Rolê, não ter um objetivo claro para sua... E se todos os políticos fossem obrigados a serem informados, onde eu assino? Onde eu assino? Seria bom. Pelo menos no ensino médio. Main quest para sua missão principal faz com que aquela missão perca o sentido. E perdendo o sentido, perdendo a retribuição... Sabe por que seria bom tirar o MC Latrocínio com a tela rachada da sala? O Vuk Vuk na onda maluca? Quantas vezes vocês eu estudei em escola pública, então isso era recorrente. Quantos dias de aula por ano você teve pelo menos uma aula em que você teve, sei lá, pelo menos em um dia, uma aula que ela não foi interrompida por algum momento por causa de barulho? Um dia em que todas as aulas correram como elas deveriam correr, sem barulho, sem incomodação, sem a professora ou a professora, sabe, se exaltar e pedir pra calarem a boca. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas aulas? Eu não consigo contar nenhuma. Eu tenho certeza que nenhuma das minhas aulas, do fundamental ao ensino médio, as aulas ocorreram sem interrupção. Como no caso da faculdade. Na faculdade, eu não lembro se houve pelo menos uma vez em que o professor teve que elevar o tom de voz pra silenciar a sala. Eu não lembro. Eu acho que isso nunca aconteceu na minha sala. Nunca. Eu tenho certeza que isso nunca aconteceu. Por quê? Adultos, né? Adultos cansados, à noite, vão lá pra estudar. Então, né, é outro clima. Então, o ideal seria que esse padrão de faculdade, porque na faculdade você não é obrigado a estar lá, você está lá porque você quer, deveria ser implementado no ensino básico. É isso. Você vai estar lá porque você quer, não porque você é obrigado. Nessa você chuta o MC Latrocínio, ele vai lá traficar, ele vai fumar, ele vai fazer o que ele quiser. Espero que ele faça, espero que a polícia esteja pronta ali pra, como eu posso dizer, resolver a questão de uma forma definitiva. Então a gente expurga essa merda e deixa o ensino básico até para os não melhores dos melhores dos melhores terem um ensino adequado. Porque o aluno mediano, ele vai se beneficiar numa situação dessa. Bom, não tem um latrocínio, bom, eu não vou conseguir receber dinheiro da escola, mas eu quero estar aqui. Mas é cláusula pétrea, direito à Constituição? Então, troca-se a Constituição. O Pacto de 88, ele tem que cair. Que ela pode te dar, o comportamento tende a ser extinguido. Então, definir bem o seu objetivo ao longo da sua missão principal é um dos fatores mais efetivos para que o seu comportamento seja executado. Afinal, você vai ver o propósito do qual aquele comportamento existe. Ele não vai estar ali à toa, logo ele não vai ser extinguido tão facilmente. E é claro que, quando você tem a sua missão principal, a sua main quest nos jogos... Eu consegui... A gente defendeu o fim da Constituição de 88 num vídeo sobre gamificar a sua vida. Muitas vezes a gente esbarra também nas side quests. E essas side quests são missões secundárias que, por mais que elas possam parecer boba ou não ter tanta relação, se você não faz elas, grande chance do seu personagem no videogame não acabar evoluindo tão rapidamente. Então as side quests muitas vezes... Elisa Guerra, o seu vídeo é bom, bem produzido, tá ligado? Um vlog bom, qualidade de áudio bom, roteiro redondo, mas soa tanto um vídeo de 2015... quando esse papo de nerdão era legal, hoje não. Nos dão XP adicionais, nos ensinam habilidades e informações importantes para a história. Tipo, o vídeo dela é tipo, ela é o vídeo de ciências de 2015. Como um todo. Quando o jogo é bem Sim, parece que ela tá falando pra uma criança. desenvolvido, né? Quando ele não tá só enchendo linguiça O público não é a gente, porra, não tô reclamando. ao longo do mapa.
Então, entender a importância das pequenas coisas, das side quests que você precisa fazer ao longo da sua vida para ganhar o XP necessário para que a sua main quest seja executada com propósito, seja Os vídeos da Julia Jolie, exato. executada com um sentido, porque senão É que não é ruim, é que a gente já tá tão niilista, tão maluco aqui que, tá ligado? Um vídeo normal para pessoas normais me incomoda. a nossa cabeça vai fazer o que ela sempre faz. Isso não tem sentido, logo não vou fazer. O nosso cérebro, ele é um aparato muito caro para se manter ativo. Ele gasta muita energia, muita caloria. Então, no que ele puder economizar, Minha main quest, tomar banho 3 vezes por semana. A minha main quest é... Tá foda definir uma rotina, porque eu não tenho rotina de trabalho, sabe? Alguns dias não tem corte suficiente pra postar no canal secundário, ou o Yosef não editou a tempo, cara, sabe? Então, a minha rotina por trabalhar por conta, ela varia demais, sabe? energia Eu passei os últimos 2 dias sem encostar no roteiro que eu tô trabalhando. Só focado no canal 2 e finalizando e trabalhando em cima do Collar. Um caos, mano. Eu não tenho rotina. Eu simplesmente não tenho rotina. Eu tô com muita coisa atrasada que eu tenho que terminar, sabe? energeticamente falando, ele vai. E é por isso que a Tudo gente sorto. automatiza processos na nossa vida. Por exemplo, se você dirige, alguma vez na sua vida você já deve ter ido para algum lugar e esquecido o percurso. Por exemplo, Frequência. dirigido e quando se deu conta já chegou lá. E não lembra de sinaleira, não lembra de esquina, não lembra de semáforo, só para e pensa, caramba, cheguei. Então esse Eu faço de moto. comportamento automatizado é o nosso cérebro tentando deixar a gente fazer atividades mais em stand-by para focar em outras coisas, afinal a energia que ele gasta é sempre muito alta. E quanto mais a gente vê o propósito e deixa as coisas serem mais naturalizadas organicamente no nosso comportamento, mais Só que na mesma hora que eu não tenho nada pra fazer, aparece uma pica elefante pra resolver. fácil é a execução. Pra gente entender isso Então, agora, uma coisa que a âncora da minha falta de rotina é a live. 10 horas da noite, de segunda a quinta, com certeza, mas o ideal é de segunda a sexta. Então, tipo, a live é a minha única rotina. É a única. E quando eu não faço, eu preciso acabar ela muito cedo, eu fico brutalmente. Aquele dia, o último dia que eu tive problemas de internet na live, moleque, eu tava numa raiva. Eu tava ensandecido, eu tava bufando aqui de raiva, porque a da live não tava funcionando. Eu tava enlouquecendo. em termos de neurociência, conversa de gente grande, eu fiz aqui uma linha que você já deve ter visto caso tenha acompanhado. A live é o meu ponto. É a única coisa que tem na minha rotina. Sabe? Nem os news que eu faço tá na minha rotina. Porque tem dias que eu faço, tem dias que eu não posso. Ontem eu não podia fazer. Era pra eu fazer ontem, eu não consegui. Porque entrou coisas na minha rotina aqui que eram inadiáveis, que ia conflitar o horário, eu não podia me comprometer. Então, tá entendendo? É complicado, sabe? A única coisa que delimita a minha rotina é a live. Que não tem horário pra terminar, inclusive. Então é completamente caótico. Acompanhar nos outros vídeos, mas é uma linha que mede a nossa percepção de tempo e esforço para a execução de uma tarefa. Quando a gente vê apenas o objetivo ou a recompensa final daquela tarefa, a gente tende a manter os nossos níveis de dopamina, que é o hormônio responsável pela nossa motivação, ou seja, por nos dar um motivo para agir, um motivo para a ação, nos manter engajado naquele comportamento. Quando a gente coloca a recompensa apenas no final da trajetória que a gente precisa executar para realizar ela, então a gente tende a ter esses níveis de dopaminas bem baixos e um pico apenas no final. Mas qual é o problema disso? O problema é, como a gente vai garantir que essa linha seja executada para ganhar aquele pico apenas no final e não parar no meio, ou seja, dropar o seu projeto logo de início, afinal ele está com níveis baixos de dopamina. Para fazer isso é lembrar das side quests, é lembrar das pequenas atividades que você precisa fazer ao longo da sua missão, que você precisa. Acabei de entender a estranheza que eu tô tendo com esse texto aqui. Olha a forma que ela fala a palavra dropar. E não parar no meio, ou seja, dropar. Tipo, não é natural, não é padrão pra ela. Eu não sei se é normal pra ela. A gente fala dropar, a gente usa um monte de chancepick de Twitter aqui. Naturalmente, é parte do vocabulário. Tancar, dropar, pá, esse monte de coisa que a gente usa. E ela não, ela utiliza pra tentar, sabe, conectar conceitos de uma forma muito professoral. Funciona pro público norme. A gente já tá muito. Nossa, eu acho que eu tenho que fazer um detox de bolha. O seu projeto logo de início, afinal ele está com níveis baixos de dopamina. Dito isso, gente normal tá usando a palavra mogar, acabou pro beta, sabe? Fui mogado.
Gente normal tá usando essas palavras. Brutal. Acabou pro Beto. It's over. It's over ainda não. Mas, tipo, mano, tava foda, sobra nada. Pra fazer isso é lembrar das side quests, é lembrar das pequenas... E ela tá tentando gerar uma conexão, porém não soa natural. Sabe o problema? Porque ela é uma profissional. Eu acho que o grande problema dela é que ela é uma profissional, então ela tá tentando usar esses termos nerd aqui. Ela provavelmente ela é, né? Afinal de contas, ela tem um monte de Funko Pop no quadro dela, mas ela não utiliza esses termos com regularidade. Vamos dar um exemplo bobo aqui. O André, do Manual da Economia, a gente tem a mesma idade. Nós temos a mesma formação. Porém, ele é um cara sério, sabe? E eu sou um idiota. Eu uso uns termos completamente retardados. Ele não usa. Se ele começar a enfiar uns tancar, brutal, it's over, acabou pro beta no vídeo dele, vocês vão sentir uma estranheza. Porque não é o padrão dele. Apesar de serem vídeos muito bons de assistir, eles não utilizam os termos idiotas, sabe? Ele explica. Quando ele vai falar de economia mesmo, ele explica de uma forma técnica, entendível, facilmente compreendível pelo leigo. Ele não usa economês, porque ele não é um escroto. Então. Sabe, não há essa estranheza, sabe? Não soa professoral, tipo, o professor tentando se enturmar com os jovens, sabe? E outra, eu não tô forçando a barra aqui com esse linguajar de primata que eu tenho. É o jeito que eu falo, é foda, eu não consigo voltar atrás. Olha o Nelson Piquet. Nelson Piquet, sob a missão do Ayrton Senna, tipou R$10. Tivemos um concurso de ideias na empresa para engajar nossos usuários. Dei uma ideia funcional que ficou em segundo lugar. Ganhou uma ideia de gamificação do sistema. Votação popular. E deu errado, KK. Eu acho que você implementar um sistema de gamificação pra boomer que simplesmente não precisa desse tipo de incentivo, eu acho que dá merda. Eu acho que, claramente ela tá fazendo esse vídeo aqui pro público mais novo, o zoomerzinho, o millennial mais novo, pra gamificar a sua vida. Porque o millennial e o zoomer que tá completamente que destruiu seus receptores de dopamina com o TikTok e Brain Rot, tá ligado? O millennial mais velho, o boomer mais velho, ele simplesmente executa o trabalho. Ela é zoomer? Sim, mas ela é uma profissional. Ela é uma zoomer que se leva a sério. Claramente. Ou melhor, ela pode até falar em termos idiotas, mas no off, sabe? Ela tá trabalhando aqui. Então, o boomer não sabe o que é gamificação. Ele não precisa saber essa porra. Gen X, né? Tô falando, o boomer tá aposentado. O Gen X, ele não precisa dessa porra. Ele simplesmente executa a tarefa. Meu pai não precisa gamificar a vida dele. Ele precisa fazer... Ele está no ponto B. Precisa executar uma tarefa para ir ao ponto A, ele vai executar essa tarefa e ir até o ponto A. Sem distrações, sem nada. Ele vai e faz. O millennial mais velho, ele vai e faz. O zoomer, pô, tá demorando, mano. Aí ele abre o celular e brain rot. Então, a de gamificação é pra gente. Não é pra galera mais velha. Então, é foda, cara. É foda. Eu entendo o valor disso daqui. Nas atividades que você precisa fazer ao longo da sua missão. Mas, pessoalmente, eu acho que talvez o ideal não seria você achar um subterfúgio e encontrar prazer de forma artificial em tarefas que são monótonas. E você deveria simplesmente, sabe, realmente se forçar a aceitar a realidade e falar, bom, não tem muito o que fazer, acabou pro beta. Eu vou executar essa tarefa aqui o mais rápido possível e é isso, sabe? É tancar a monotonia. Talvez seja isso, sabe? O millennial funcionou por muito tempo. Pra gente não funciona, porque o nosso cérebro tá... Talvez reprogramar o nosso cérebro seja mais eficiente do que você achar montar gamificar a sua vida, dar XP pra atividades pequenas que são muito chatas. Você precisa fazer para que aquilo seja possível. Botando isso numa visão mais prática, se você quer aprender um novo idioma, colocar o shape, aprender um novo instrumento, ou até mesmo conversar com pessoas com maior nível de profundidade, tudo isso são recompensas finais, são resultados, são coisas que você... A recompensa é a tarefa feita e os benefícios disso. A recompensa é a tarefa feita e os benefícios disso. Pra mim, esse papo de gamificar é só sobrecomplicar algo muito simples. Eu tô com você, apesar da minha vida ser um caos, apesar de entender que provavelmente se eu gamificar minha vida as coisas vão funcionar, eu acho que conscientemente
começar a trabalhar nessa gamificação vai dar merda, sabe? Eu não vou conseguir, eu vou simplesmente dropar. Cara, eu simplesmente vou abandonar essa gamificação e vou voltar à rotina de merda que eu tenho hoje. Você ganha após todo aquele período de tempo e esforço. Mas para se manter ativo, se manter engajado, você precisa das suas side quests e reconhecer a recompensa dessas side quests. Então não basta você apenas reconhecer quando está com o shape ideal. Você precisa ver o quanto que cada treino vai te deixar mais próximo desse objetivo e realmente se sentir valorizado, sentir. Eu acho que. Tá entendendo? Eu tô tentando encontrar os problemas no argumento dela aqui, tendo a formação em economia. Formação de porra nenhuma, palpitaria. Eu acho que se você começa a racionalmente ficar buscando os seus resultados na academia, tipo, em vez de você vai para tratar a academia como uma obrigação, uma rotina. Torne a academia uma rotina. Você não precisa de motivação, você simplesmente tem que estar lá, como você tem que estar no teu trampo, como você tem que executar a tarefa que você foi contratado para fazer. Você vai para academia como uma obrigação, virou uma rotina, eu preciso estar lá. Eu não consegui fazer isso até agora, é uma bosta. Eu conheço gente que começou a entrar na academia com a ideia de, não, eu estou vendo pequenos progressos, eu fico feliz com... E o cara meio que dropa muito rápido, porque pô, você não vai ver pequenos progressos rápido. Sabe? Os resultados vêm com muitos meses. Se você começar a ficar, pô, eu tô há 2 meses na academia, eu não tô grandão. Você vai ficar desanimado, você vai broxar com essa porra. Então, sabe? Eu não sei. Um nível de recompensação ao... Racionalizar é uma merda. O bagulho é transformar isso em hábito. Eu acho que o que ela tá tentando traçar aqui é uma galera que não tem nenhum... A dopamina tá completa... Os receptores de dopamina estão completamente fodidos. Não tem rotina, tipo a gente, eu, principalmente. E o que ela tá tentando é fazer uma indução através de algo divertido a você criar esses hábitos, você fixar esses hábitos no seu cérebro e sentir a necessidade quase patológica de cumprir de executar essas atividades. Talvez seja o que ela tá tentando apresentar para um caminho que soe mais fácil. Ao longo desses treinos. Assim como você não pode valorizar apenas quando você já estiver fluente nesse... Coisa de RH de startup. Soa coisa de RH também. Exato, tipo... Complicado, mano. Eu odeio dinamiquinha de RH. Ela tá tentando apresentar um caminho para você criar um pontapé inicial para arrumar sua vida. Empresa com pausa pet. Sinceramente, eu trato a academia e a autoescola como obrigação, pois acredito que depois disso algo vai mudar. Sendo que não, toda vez que acordo lembro que isso vai se repetir. Isso todos os dias fica chato. Esse novo idioma. Você precisa reconhecer a importância que cada palavra, ou frase, ou sentença vai ter na formação do seu vocabulário como um todo. Então, recompensar também essas partes. Assim como o seu objetivo é essas conversas mais profundas e esse nível de engajamento numa relação maior, você também precisa valorizar os pequenos passos, as pequenas interações que você vai ter com aquelas pessoas para alcançar aquele objetivo. Assim a gente consegue manter o nosso nível de dopamina alto durante o percurso, evitando com que a gente extingua esse comportamento. Lembre-se, comportamento sem função tende a ser extinguido. Logo, o processo também é importante. E lição desse capítulo: não valorizar apenas a main quest, mas sim entender a importância das side quests para você ganhar o seu XP necessário para daí sim alcançar o seu objetivo principal durante a sua jornada. Jogadores de Souls-like são um ótimo exemplo disso. Realmente foi triste as últimas 3 frases. Afinal, você precisa anotar e perceber cada erro e cada acerto durante a luta de um boss para repetir aquilo diversas e diversas vezes e aí sim alcançar o seu objetivo final. Então tenta usar essa mesma linha de raciocínio para a atividade que você quer desempenhar e para sua performance em alguma situação diferente da qual você precisa se engajar, quase como você estivesse na luta com o boss do Souls-like. Você vai cair, vai levantar, vai aprender com cada tentativa e erro e valorizar esses acertos que você teve para... Eu vou mandar real pra vocês. Eu jogo Dark Souls, desde que eu comecei a jogar Souls-like, eu nunca penso no que o boss tá fazendo. Eu simplesmente vou no Brute Force, tá ligado? O máximo que eu aprendo é alguns ataques e eu tô cagando porque o boss tá fazendo. Eu simplesmente faço a mesma coisa em todos os bosses. Eu fico rolando, uma hora vai. Eu fico rolando de um lado pro outro, tentando desviar, uma hora eu mato. É isso, tipo, tô cagando. Eu não racionalizo porra nenhuma, eu não aprendo nada. Spamo o botão de ataque e eu rolo. Rolada, ataque, eu vou morrendo. Uma hora eu mato e toco pro próximo. Tipo, eu tô cagando, tá ligado? Zero. Eu racionalizo nada. Uga buga, mano.
totalmente joga-buga. Vou apertando o botão e vambora. Assim, eles culminarem no objetivo final, que é vencer esse boss. Então, parabéns, jogadores de Souls-like, vocês já... E eu jogo tão mal Souls-like, vocês me assistiram jogando algumas vezes, que, caso vocês não tenham reparado, eu tô cagando as minhas almas. Por quê? Porque eu sempre acho algum lugar pra farmar, aí eu chego no nível que eu preciso chegar, e eu nunca mais me preocupo com as minhas almas, por isso que eu simplesmente vou andando, vou morrendo, eu tô cagando. Não perco um centavo de pensamento, sabendo que eu morri. Já tem as ferramentas aí necessárias para esse primeiro tópico. Segundo ponto, loot box, quer dizer, via mesolímbica. O nosso cérebro é plástico. Obrigado. Ele se molda a partir das nossas experiências e ele vai criando novas conexões a partir da exposição a elas. Então, quanto mais exposição a essas novas conexões, maior a facilidade que a gente vai ter de fazer o nosso cérebro conectar novamente depois. Então, a terapia de exposição, por exemplo, é justamente gradualmente a gente expor o paciente àquilo que ele teme ou aquilo que ele deseja, para que gradualmente ele tenha o repertório comportamental naturalizado, ou seja, o cérebro dele acabe conectando que aquilo não faz mal ou que aquilo é natural de ser executado, e de degrau em degrau, em algum momento isso vai se automatizar, isso vai entrar como algo intrínseco da pessoa. Então, Que traduzindo de uma forma burra e estúpida, é o ponto em que você se forçou tanto a ir pra academia que isso tornou uma rotina. E você simplesmente não consegue não ir. Tipo, como eu não consigo não fazer live durante a semana, às 10 horas da noite. muito importante Na Kik. essa noção de que o nosso cérebro é moldável às nossas necessidades e ao que a gente expõe ele. Quando a gente fala de sistema de recompensa, que basicamente falando é onde mais age na nossa via mesolímbica. É um nome que você não precisa decorar, mas é interessante você saber se você quiser se aprofundar. Mas basicamente é consenso que nós temos dois tipos de... O indivíduo não é só por dinheiro. Eu tô fazendo live no mesmo horário há 5 anos, cara. Então não é dinheiro, é hábito mesmo, é rotina. recompensa. Dinheiro é um incentivo pra aumentar a duração da live, mas é a mesma coisa, a mesma rotina há muito tempo. Do qual o nosso cérebro interpreta a recompensa intrínseca e a extrínseca. Isso é muito importante de combinar. Claro, do que é inscrição agora ou quer esperar virar um mês pra dar um certinho? Cara, pode fazer inscrição agora. A Kik, graças a Deus, paga semanalmente. Com o tópico anterior. Então presta atenção. A nossa recompensa intrínseca é aquilo que já é recompensador por si só. A Kik é uma mãe. Como a Kik é uma plataforma maravilhosa. Além de me pagar pra fazer live, me dá 95% do sub. O pagamento é semanal. Eu não preciso esperar um mês pra receber, que nem a bosta da Twitch que comia 90% do meu... Não, o pagamento é semanal. Porra, a vida é boa. Nossa, a melhor coisa que me aconteceu esse ano foi ser banido da Twitch. E eu vim pra cá. Para que é maravilhosa. É algo que a gente já gosta simplesmente por gostar. Uma criança pode estar desenhando e a própria atividade de desenhar já é recompensadora para ela, e não o desenho final. Assim como uma criança que gosta de jogar futebol ou jogar vôlei, o próprio fato de estar jogando paga toda quarta. Recompensador. Não necessariamente ele precisa ganhar o campeonato para se sentir realizado, afinal ele está jogando, ele está fazendo algo que gosta. Isso é a recompensa intrínseca. Comportamentos como beber água é uma recompensa intrínseca, caminhar, coisas mais naturais também que a gente tem um certo prazer na execução. Também existem as recompensas. Eu tenho uma amiga que é psicóloga, ela fala que essa coisa de gamificar a vida só funciona para pessoas que estão sendo acompanhadas por um psicólogo, justamente porque temos cérebros de macacos ansiosos. Não, faz todo sentido, tipo, porque, mano, se você não tiver uma pessoa ali martelando na sua cabeça que você tem que manter uma rotina, você tem que gamificar a sua vida, porque psicólogo, terapia, você vai semanalmente, então, tipo, semanalmente vai ter uma pessoa ali te cobrando os resultados da semana anterior, faz sentido? Extrínsecas, que aí são aquelas que a gente tem externamente, seja o seu salário depois de trabalhar, seja aquelas horas de jogatina que você promete pra você mesmo que vai poder jogar depois de ter lido tal coisa. Então são comportamentos externos que a gente coloca como uma recompensa para aquela atividade que a gente precisa fazer. Então não é algo interno, é algo que a gente pega no ambiente e gera como estímulo para ficarmos mais motivados, digamos assim. Então entender esses dois tipos de recompensa é muito importante pra gente poder fazer aquela linha lá de recompensar o processo. Qual é o processo pra desmamar dessa gamificação? Não tem motivo pra você largar a gamificação da sua vida se está funcionando. Processo, né? Aquela linha de tempo e esforço e a nossa side quest ser reconhecida como algo positivo. Mas temos um adendo, a gente precisa ter muito cuidado nisso. Teve uma pesquisa que juntou diversas crianças diferentes, onde elas tinham atividades que eram recompensadoras intrinsecamente para elas,
Seja desenhar, brincar com massinha de modelar, coisas Jogar Satisfactory. Pode, que jogo maldito. que elas realmente gostavam de fazer. E a partir daí foi medido o nível de satisfação delas frente a essas atividades, que já era alto, afinal elas estavam fazendo por gostarem de fazer. Em seguida, elas foram recompensadas extrinsecamente. Eu tenho TDAH, é uma merda manter uma rotina. Eu sou literalmente um cachorro correndo atrás do carro. Porém, quando eu hiperfoco no que gosto, licitações públicas, eu viro autista e faço magia. Parabéns. Atividades. Ou seja, elas ganharam uma recompensa, uma estrelinha, um valor em dinheiro. Elas foram recompensadas com algo do ambiente, algo externo a elas, após realizar essas atividades. E foi percebido que o grau de satisfação delas... Sendo menos gay, tem a técnica Bujo, sigla para Bullet Journal, que é fazer um diário onde registre esses hábitos que você estiver treinando. Eu tento anotar o que tipo, alguns dias, algumas semanas atrás, eu acordava, pegava o meu tablet e marcava, tipo, o que eu preciso fazer hoje, tipo, listava coisas bestas, tipo, cobrar o Joseph, tá ligado? Subir os cortes, fazer as thumbs, tipo, coisas bem pequenas e roteiro no final. Eu tava conseguindo manter uma rotina mais ou menos. Quando eu acordava, escrevia o que eu precisava fazer e ia cumprindo. Tinha aquela dosinha de dopamina quando eu riscava, tá pronto, riscava. Funcionou pra mim, pode funcionar pra vocês. Não sei. Eu larguei, parei de fazer isso. começou a diminuir Por que eu parei de fazer isso? Eu simplesmente esqueci. por essas atividades que antes eram intrinsecamente recompensadoras. Eu já tentei por mais de 20 anos manter uma rotina. Dura uma semana, mas o resumo da minha vida é o cachorro correndo atrás do carro. Eu tô quase desistindo de ter uma rotina. Eu não sei se eu tô com TDAH ou depressão. Desde que terminei o ensino médio, minha vida tem sido CFC à tarde, técnico à noite. Qualquer outra parte do dia, eu tô deitado na cama ou no PC assistindo vídeos. Você tem que arrumar um emprego, né, amigo? Aí você coloca a sua vida em ordem. Eu sei, você não tem tempo agora, mas... E muitas delas acabaram não continuando a desenhar ou a fazer o que elas gostavam se não tivesse essa recompensa externa. Pra você ver como algo externo pode moldar o que a gente acaba engajando também. É o famoso trabalhe com o que você ama e não ame mais nada. Se você quer realmente aprender essa nova habilidade ou fazer certo comportamento do qual você acaba procrastinando, mas que é importante para sua vida e para sua carreira ou para o seu desenvolvimento pessoal, você precisa enxergar recompensas intrínsecas nele e não apenas as extrínsecas. Quando eu falo em recompensar o processo, que eu falei no tópico anterior, e por que é importante, não é apenas achar recompensas externas, tipo, fui no treino, então eu vou comer um chocolate depois como uma pequena recompensa. Isso são... Aí é foda, né? O problema do hiperfoco com o TDAH é você acabar focando em algo muito aleatório, como construir sua base no Valheim. Você passa o dia inteiro planejando a base detalhadamente. Não dá pra focar em mais nada. Agora tô com hiperfoco e fazer o tier list dos novos classes. Puta que pariu, Matos. Mas meu emprego, cara. Eu era um bosta pra trabalhar. Depois que mandei meus bonecos, eu comecei a deixar de ser vagabundo. Mesmo assim, meu celular sempre me ferrou para manter o foco. Solução, deixei um par de fones e tocava metal. Mandei um par de fones e tocava metal no talo. Tinha uma certa forma de distração que não me atrapalhava e me deixava focado no serviço. É um caminho bom. São recompensas E extrínsecas. gato. A forma de recompensar o processo para sustentar o comportamento vem muito da intrínseca também. Então você precisa dosar. E não botando como vilão a extrínseca, né? Ela também é outro tipo de recompensa, mas ela não pode ser a única. Afinal, a gente pode reduzir o comportamento caso ela não exista mais. Deu pra entender? Então, recapitulando esses dois pontos, porque eles... Eu entendi uma coisa. Você é uma mulher muito paciente. Você tá vendo esses livros aqui? Todos embalados? A maior parte dos livros que tá aqui na minha estante eu não li. Só que eu sou um viciado. Então chega o livro aqui, rasga, folha. Nossa, que legal. Fecha, guarda na estante. Pra ficar sujo. Aqui não. Ela deixa embaladinho. Quando ela for ler, ela vai desembalar. Eu não tenho essa paciência. Eu não tenho essa... Tipo, ela tem um livro da Lilian Schwartz aqui, da história do Brasil. Eu quase comprei ele, mas eu vi às vezes falando que ela é uma bosta, porque a Lilian Schwartz é uma esquerdista insuportável. E, mano... estão completamente interligados. Então, monge. Não, ela é um monge. nossa percepção de tempo e esforço tá muito atrelada Tem que cheirar. Cheiro de livro novo é muito bom. a como a gente valoriza e reconhece o processo e as pequenas coisas pro objetivo principal.
Então a gente só consegue fazer essa sustentação de comportamento vendo o propósito e vendo as recompensas dessas atividades para o meu objetivo final. E existem 2 tipos de recompensa do qual a gente vai poder atrelar nesse percurso, que é a intrínseca, a respeito de nós mesmos e coisas que a gente satisfaz naturalmente, onde a gente vê valor nelas por si só, e as extrínsecas, aquelas que a gente pega do ambiente e utiliza como fator recompensador. Então, esses 2 pontos completamente interligados e precisam ser observados. Nem que você pegue um papel e uma caneta e liste eles e veja visualmente para você realmente dar uma clareza para o seu cérebro. Afinal, comportamento sem propósito acaba sendo extinguido. Lembre-se Para de jogar na minha cara que eu sou um bosta. disso. Eu não consigo manter uma rotina coesa. Eu tenho 2 semanas que eu não sei o que é pisar na academia. Por quê? Porque eu vou dormir muito tarde, acordo muito tarde. A hora que eu vejo, já é 3 horas da tarde, eu falo, puta que pariu, se eu for pra academia, eu não vou conseguir trabalhar. Uma merda, eu tenho que começar a acordar 8 horas da manhã. Aí você pensa, peraí, mas eu não vou conseguir fazer live até de madrugada. Exatamente, olha que legal. Daí eu posso tentar sonhar e abrir live mais cedo. Eu tenho problema também, porque eu tô colocando agora eu abri o coração, todos os problemas da minha vida, problemas pequenos, não são problemas reais, problemas bobinhos, pequenos, que eu poderia resolver com um pouquinho de força de vontade. Eu tô jogando na cesta do vou me mudar logo logo, portanto, quando eu me mudar, eu vou arrumar. Qual que é a chance de conseguir derrubar o horário da minha live pra 7 horas da noite? Vai. Qual que é a possibilidade disso acontecer? Não, real. Zero. Eu não vou arrumar. Eu sei que eu não vou arrumar. Eu não vou resolver nenhum desses problemas. Eu só tô aqui copando. Tá tipo... Porque às 7 horas também é a live do News, né? É a hora do News. Então... Tá vendo. É importante. Virando a página, a gente chega pro 3º ponto, que é cuidado com os bugs. Bugs podem ser divertidos, podem ser de início, a gente pode ficar... Eu posso começar na academia de madrugada, que tem academia de madrugada. Muita gente faz isso, inclusive, mas de maluco, né? algum tempo jogando... Porque o horário da madrugada é um horário que, eu sei que é culpada, eu sei que é idiota, eu sei que não faz sentido, biologicamente falando, mas eu me sinto acordado de madrugada. Então, eu poderia ir pra academia 4 horas, fecho a live 3 horas da manhã, vou pra academia às 4, vou dormir às 5, vira o dia. Meu ciclo circadiano completamente arregaçado. Mas eu posso fazer isso. Melatonina, pá, o ideal é dormir no horário certo, mas, sabe, eu posso fazer isso. Deveria fazer isso. Por que eu não faço isso, inclusive? Eu sou um merda. Depois que eu me mudar, eu vou treinar de madrugada, beleza? É isso aí. Dentro de um bug e... Vou pra academia às 6 horas da manhã, mas ninguém falou que eu tenho que ir depois de acordar. Eu posso ir antes de dormir às 6 horas da manhã. Ó. Think, Mark. Aproveitando também aqui... Tá resolvido. Caralho, eu acabei de resolver a questão. Eu vou pra academia às 6 horas da manhã, depois da live. Eu faço a live das 10 horas até 5 horas da manhã. Aí eu vou pra academia às 6. Rapaziada, fecha a live agora, deu 4 horas da manhã, eu vou treinar. Abraço. Eu, brasileiro com fuso horário de Japão. Eu me envelheci 40 anos, cara. Eu sou um merda. Eu vou morrer. Experiência do jogo em si. E não tem problema nenhum quando esse comportamento é executado de uma maneira moderada. O problema é você ficar apenas rodando ao redor desse bug e não focar na sua missão principal e no objetivo do jogo. Tipo, vou acordar todo dia 1 hora da tarde. Que um bosta. Acordo 1 hora da tarde e faço. Cumpro minha agenda, que eu executo tudo que eu preciso fazer durante o dia. E é isso. Quando eu falo de bug, eu posso estar falando de comportamentos hiperestimulantes, como redes sociais, pornografia, apostas, inclusive. E por que a gente... Eu vou estar igual um defunto, porém um defunto gigante. Precisa tomar cuidado com esses comportamentos... Eu vou envelhecer 50 anos em 5. Eu sou um autista dos problemas, eu gosto de resolver problemas, por isso sou programador e engenheiro elétrico. Resolver problemas é muito bom. Tem algo nisso que me faz ficar igual um autista totalmente imerso por uma boa parte do meu dia. É exatamente isso que eu tô sentindo jogando Satisfactory, todinho. Vai e jogue. Não, vai e jogue. Me xingue depois, porque eu vou acabar com a sua produtividade, porque é um jogo que tá acabando com a minha. Muito estimulantes. Porque lembra que a gente estava falando da zona mesolímbica?
no tópico anterior, ela é encarregada de cuidar das nossas doses ali de dopamina e de motivação para engajamento de uma tarefa. E essa mesma Joca, a primeira promessa que eu fiz a mim mesmo foi regular o meu sono e alimentação após ir morar sozinho. Resumindo, virei sócio do iFood e paguei um ano de academia pra nada. Cala a boca, pô, isso não vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer comigo. Uma zona é responsável por cuidar de comportamentos dos quais você sente uma grande gratificação em fazer, ou seja, pornografia, redes sociais, apostas, videogame por si só, diversos comportamentos hipergratificantes, e também é a mesma zona responsável por cuidar de comportamentos não gratificantes, como estudar aquela matéria que você não gosta, ou entregar aquele trabalho no prazo, realizar uma atividade da qual você não quer fazer e logo você acaba procrastinando. O mesmo lugar, os mesmos componentes têm que dar conta de balancear isso. E aí você lembra que seu cérebro quer sempre automatizar tarefas para poupar energia? Quando você torna essa hiperestimulação algo recorrente, o seu cérebro entende que é ali o maior nível de gratificação e logo ele automatiza esse processo e vai sempre clicar lá, entendeu? Ele não vai ir onde não tem essa alta recompensa, esse autoestímulo. Ele vai optar pelo mais barato, pelo mais fácil, pelo mais rápido e pelo processamento mais automático, que é lá no talo. Afinal, o mesmo sistema motivacional precisa dar conta de fazer você fazer suas tarefas e de fazer você assistir pornografia. Como é que você vai competir com isso? A gente tem vídeos Para de bater punheta. aqui no canal, tanto sobre vícios... Punheta é pecado. Pro católico, punheta é pecado. Pra feminista, punheta é objetificação das mulheres. Para o nazista, punheta é financiada pelos judeus. Para o... É isso, são as 3 razões aqui pra você não consumir pornografia. E pro ateu, falta o cérebro. Porra, não falta motivo. Irmão, aqui, acabei de dar 3 motivos. Acabei de dar 3 motivos pra você não consumir essa merda, beleza? Entendeu? Aí, ó. Que não falta é motivo, irmão. Pecado, objetificação, judeu, seu cérebro tá sendo fritado. Pronto. 4 motivos muito bons. em apostas, quanto pornografia e diversas outras coisas interessantes na playlist Psicóloga Explica, que são vídeos mais na pegada de agora, que eu sento aqui e trago essas ferramentas. Então, se você quiser aprofundar em um Já joguei Satisfactório por uns meses. Aí parei quando percebi que estava passando mais tempo fazendo planilhas do que efetivamente jogando. desses temas mais especificamente, eu não vou ficar sendo repetitiva aqui Pro protestante é pecado também, né? Mas e trazer todos os dados que eu é pecado peronomútil, porque tudo que judeu faz, protestante fala amém, então, né? Não é tão pecado assim. trouxe lá. Então fica de dica caso você tenha alguma dessas questões aí na sua vida também. Quarto ponto. Nosso cérebro é visual. Por isso eu falei antes da gente escrever mesmo essas recompensas intrínsecas e extrínsecas das quais a gente vai atrelar no nosso Satisfactório é feito por judeus? Pô, que pena, amigo. Caso você não saiba, eu tô 100% fechado com o movimento sionista. Eu tinha um edit do Latuf de Israel. Zora, sobra nada pro beta, perdi. nosso comportamento, as nossas side quests, as nossas main quests, fazer tudo isso visualmente. Nosso cérebro trabalha muito bem com imagens. Um dos responsáveis pelo nosso processamento de informação, senso crítico, tomada de decisão e diversos outros fatores importantes para nossa racionalidade é o que a gente chama de córtex pré-frontal, que fica nesta partezinha aqui. E com essa era de informação o tempo todo, muitas vezes a gente pode acabar carregando o nosso córtex pré-frontal, deixando ele assim, ó, over de tantos estímulos, de tanta informação, de tantas coisas das quais a gente precisa resolver. Então, como a gente pode fazer para aliviar o córtex pré-frontal? Como a gente pode fazer para fazer quase que uma extensão dele para fora e trazer esses planejamentos, essas datas, essas coisas das quais a gente não pode esquecer e que o processamento delas é feito pelo córtex pré-frontal? Como a gente O foco do vídeo tá sendo... Eu estou apenas expandindo o foco do vídeo. Aqui, ó. Literalmente eu, ó. Ó. Se o povo de Israel está de um lado, eu estou ao seu. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. Literalmente eu. alivia esse cara? Agenda. Eu vou ser a Eu já era... É, Latuf, eu já era a favor ao exército de Israel. Não precisa tentar me convencer. Não precisa tentar me convencer. agora, cara. Você acha Já tô comprado já. Mas você precisa ter uma agenda, uma forma de colocar o seu
a sua rotina, os seus dias, os seus compromissos. Então, resumindo, a utilização de uma agenda é quase como você desse uma extensão do seu córtex pré-frontal, aliviando a barra para ele e fazendo ele ser mais efetivo em outras tarefas. Então, a forma como você vai organizar os seus estudos, ou o que você precisa fazer amanhã de manhã, tudo isso você está deixando acumulado no seu córtex pré-frontal, mas se você externaliza isso em forma de anotação ou de alguma agenda em si, você está dizendo para o seu cérebro, ok, isso aqui você não precisa mais se preocupar e pensar e ocupar espaço com isso, afinal você é caro energeticamente, vamos pensar em outras coisas, vamos usar essa energia que sobrou. Eu colo post-it no meu monitor, coisas que eu realmente preciso fazer muito. Eu escrevo, colo um post-it no meu monitor. Quando eu sentar nessa cadeira, eu vou ver. Para investir em outras atividades. Como que eu organizo a minha? Talvez seja útil para você também. Em geral, eu uso o próprio aplicativo do Google Calendar, o agenda do Google mesmo, porque para mim é mais fácil, porque eu consigo acessar ela tanto no computador, quanto no celular, no tablet e afins, e ela é gratuita, então isso também não é uma publi nem nada, é só porque é bem de fácil acesso mesmo, então eu acho que é uma dica legal, porque a gente consegue separar tudo em cor direitinho, e tu consegue dar um check, quase como se tu riscasse aquele compromisso que você fez, o que também me deixa com uma sensação de realização e quase como se eu tivesse realmente gamificado aquilo e desbloqueado o desafio. E sim, a sua agenda vai precisar ser soberana, você vai precisar respeitar ela mais do que você respeita a sua própria mãe e não dar calote na sua agenda, afinal ela vai começar a perder importância. Mostre que ela é importante pro seu cérebro e, por favor, dá esse respiro pra ele. Gostei. Quinto ponto, por último, mas não menos... Gostei da ideia, eu vou começar a usar o Google Calendar. Vou. Minha cara Lisa Guerra, eu acho que se não tivesse dado as crinjadas com side quest, main quest, com game speak, eu acho que se esse vídeo fosse só, tipo, organize a sua vida. Tá, beleza, não ia dar tanta view, né? Esse vídeo seria mais legal. Importante, o óbvio vai precisar ser dito, então salve o seu jogo pra não ter... O que eu quero dizer com isso? Que, inclusive, é um dos meus pontos mais fracos, eu tenho mais dificuldade de gerir. É o sono. Muita gente não sabe, mas para além do cansaço físico que a gente sente quando a gente dorme mal, ou quando a gente não tem as horas necessárias para um bom sono, a gente fica com o nosso aspecto cognitivo carregado. Para de jogar na minha cara. E quando a gente dorme... Eu vou morrer com 30 anos. É quando o nosso cérebro limpa as toxinas das quais a gente foi despejando ao longo do dia. E assim ele facilita a aquisição de novas memórias, de novas habilidades. Então é um processo quase que regenerativo. Sono 1h da manhã. Eu não tenho sono nessa hora. Nosso cérebro é como uma cidade. Quando a gente tá dormindo, ele continua funcionando, continua existindo. E continua gastando energia fazendo essa limpeza dessas toxinas. Então tem... Esse vídeo aqui no canal também sobre por que você tá sempre cansado. Isso a gente fala um pouquinho mais de higiene do sono e afins. É um desafio bem complexo, mas vale a pena, porque depois que a gente... O ideal é o seguinte, deu 3 horas da manhã, toma um remedinho pra dormir, a hora que você coloca arruma um alarme que te dá um choque pra você acordar de manhã, pá, e vai embora. Regula nosso sono, depois que a gente dorme aquelas horas necessárias, a gente começa a se questionar, caramba, será que a vida sempre poderia ter sido assim, tão mais fácil? Então eu tenho que estar sempre pisando em ovos também com a minha própria rotina de sono, porque... Se você comprar a mentoria que tá no link aqui da descrição desse vídeo, eu vou te ensinar o segredo para manter acordado, em que todos os funcionários, todo mundo que trabalha no mercado financeiro brasileiro utiliza para se manter sempre acordado com a energia lá no talo. Então, link da descrição. Qualquer coisinha eu acabo me desregulando também, eu tenho bastante dificuldade de dormir cedo, mas é um desafio constante, eu diria. Então, sinta-se abraçado se você também tem esse problema com insônia. Monster branco isso. É monster branco. A gente vai encontrando o caminho certo. Espero que todas essas ferramentas e modos de enxergar os seus desafios te ajudem a upar o seu próprio personagem, que é o melhor personagem do mundo, afinal é você mesmo. Então comenta aqui se você vai começar a utilizar... Quando a pessoa dormir cedo, eu fico bêbado. Nada que uma dose de 300 ml de Jack Daniels não resolva pra dar aquele soninho, né? Por exemplo, e coloca na sua própria agenda daqui a 14 dias voltar e responder seu próprio comentário. Assim a gente vai saber se você realmente conseguiu. E voltar a utilizar a agenda, por exemplo, o mundo afinal é você mesmo. Então comenta aqui se você vai começar a utilizar a agenda, por exemplo, e coloca na sua própria agenda daqui a 14 dias voltar e responder seu próprio comentário. Assim a gente vai saber se você realmente conseguiu. E o fator grupal, a gente sabe que o ambiente tem muito impacto nisso. Então vamos fazer esse... Você que tá assistindo esse react, vagabundo e xixelento, deixa um comentário aqui falando que você vai fazer, que você vai melhorar a sua vida, seu merda. E daqui a 14 dias volte aqui e comente o seu comentário. Vamos ver o que... Obviamente vocês não vão fazer isso.
Só tem vagabundo, sem rotina, tá ligado? Que não trabalha. É aquele papo do chat reflete o streamer, né? É a vida.